No programa de hoje vamos falar novamente com o diretor da Corsan, o André Finamor, sobre o feirão de negociação Farroupilha, que oferece condições especiais para clientes regularizarem débitos de água e esgoto. Também vamos falar com a vereadora Ana Paula Melo de Moraes, do Partido Progressista, que tem uma matéria, um projeto de lei tramitando, que vai ser aprovado, obrigar o Executivo a ser mais transparente com a publicação da relação de cargos em comissão, funções gratificadas e também, não digo que principalmente, mas com bastante ênfase, os dados mensais do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores, que são publicados eventualmente, mas não de forma sistemática, que é o que pretende a vereadora Ana Paula, e ela vai nos explicar com detalhes esse seu projeto de lei. Também vamos falar com a Ieda Maria Decker Trevisan, do aplicativo Ubra, que vem nos visitar para nos dizer como está a implantação de mais essa logística em Cachoeira, essas facilidades de aplicativo em Cachoeira do Sul. Também vamos conversar sobre o governador Eduardo Leite, que, não com ele especificamente, né, mas vamos trazer informações sobre o protocolo da Lei Orçamentária Anual de 2026. Quer dizer, o Estado já entregou na Assembleia Legislativa as projeções de receitas e despesas para o último ano da gestão do governador Eduardo Leite. Só quero dizer que as despesas vão se aproximar de 100 bilhões de reais e a receita não vai ser suficiente para cobrir isso. Também interessante lá como parâmetro o governo do Estado, quem elaborou essa lei orçamentária anual que os deputados vão apreciar, está trabalhando com um crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, do Brasil em 1,87% no ano que vem, quando todos os bancos, os analistas, estão pensando em 2,5%. Pelo jeito, o pessoal aqui foi bem mais conservador em termos de crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro. Também falar sobre o processo que o presidente Donald Trump pretende mover contra o jornal americano tradicional The New York Times. O presidente Trump se sente caluniado e difamado e, portanto, ele tem todo o direito de querer processar o jornal por isso, e ele quer apenas 15 bilhões de dólares de indenização. Isso é uma boa briga. Geralmente, esse tipo de discussão entre a imprensa e alguém termina em acordo. Lá nos Estados Unidos, a questão do acordo é muito utilizado. Aqui no Brasil, se vai até a última instância, né? Até o Supremo Tribunal Federal, se couber, para analisar qualquer discussão. Também falar sobre o vazio sanitário, que está terminando em várias regiões, mas que para o plantio de soja e que ainda não terminou aqui no estado gaúcho. Vamos trazer mais detalhes. Quem quiser plantar soja no Rio Grande do Sul ainda não pode. Não sei se o senhor e a senhora sabe disso. 7h05. Muito obrigado pela audiência. Tomás Pereira, bom dia. Bom dia, Ronaldo Toné. Bom dia aos ouvintes do Vale Informação, sintonizados na Rádio Vale FM 99.1, uma rádio para toda a família. Pessoal aí do Vale FM 99.com.br, do radios.com.br, que também nos acompanham. Tem a turma dos aplicativos para iOS e Android. Você leva a programação da Rádio Vale na palma da sua mão, 24 horas por dia, onde quer que você esteja. O WhatsApp é o 2023-1397, está à disposição. Encaminhe a sua sugestão de pauta, assuntos para tratarmos nos nossos programas. Encaminhe também elogios, críticas, denúncias. Questione os nossos convidados, a ferramenta de interação que você tem aqui com o jornalismo da Rádio Vale, o Vale Rural, o Vale Informação, o Vale Notícias, o Conexão 99 e também o programa de esportes, o Batendo Bola, que vai ao ar sempre às 8 horas da noite. Quem estiver fora da área de cobertura aqui de Cachoeira do Sul, o DDD é o 51.
Hoje, terça-feira, 16 de setembro de 2025, aquela contagem regressiva para a chegada da primavera, agora dia 22 de setembro, então, portanto, na próxima segunda-feira, às 15 horas e 19 minutos, mas já é possível respirar o ar da primavera, né, os dias amanhecendo mais cedo, né, o sol querendo despontar aqui na Princesa do Jacuí. É tempo já realmente de primavera, a estação das flores. O calendário nos mostra que hoje é Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio. Felizmente, o ser humano tem destruído a camada de ozônio, agora que se deu conta que os raios ultravioletas são muito fortes, né, e que queimam a pele humana e provocam inclusive câncer de pele. Então, temos que usar protetor solar, temos que usar chapéu, temos que cuidar do corpo mesmo quando estamos na rua, por causa, né, da camada de ozônio que não tem mais e que nos protegia dos fortes raios do sol. E até mesmo quem vai para a praia, para a piscina, para tomar um banho de sol, tem que cuidar o horário, porque tem que ser sempre ou no início da manhã bem cedo, até perto de 9 e pouco da manhã, ou então depois das 4 horas da tarde, mas entre 9 e 4 da tarde não dá para tomar banho de sol, porque os raios são muito fortes, não fazem bem para a pele, né? Então tem essa data, o Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio, para nós seres humanos lembrarmos do que estamos fazendo com a Mãe Natureza. Hoje Aliás, também... Tomás, desculpe. Diga, Toné. O índice ultravioleta de hoje é apontado pela previsão do tempo como baixo. Se aparecer sol, estou lendo aqui no informativo que a gente acessa, a proteção solar recomendada se acontecer o sol, mesmo que a previsão seja de ultravioleta baixo. Então, protetor solar sempre. Exatamente. Principalmente quem trabalha na rua, né? Quem tem que ir no dia a dia, na sua labuta diária, é na rua, é caminhando, andando na rua, tem que realmente utilizar o protetor solar para se proteger. Destaque para o pessoal do interior, né? Que faz trabalho sempre ao ar livre. Exatamente, ao ar livre. Então, o pessoal que trabalha nas lavouras, está na rua, carteiros, os garis, varredores de rua, próprios vendedores, pessoas que estão dia a dia andando para lá e para cá, né? E trabalha num ambiente fechado, numa sala fechada, às vezes até com ar-condicionado, fica até mais protegido, fica melhor, mas realmente tem muitas e muitas pessoas, até quem trabalha com táxi, com aplicativo, está na rua. Quem trabalha na rua o tempo todo e está exposto, né, ao sol a qualquer hora do dia, realmente tem que se cuidar e tem que usar o protetor solar para se proteger. Hoje é dia também nacional de combate e prevenção à trombose, né? Muita gente acaba tendo trombose, que, dependendo da situação, deixa sequelas ou pode levar até a morte. E celebramos São Cornélio, que foi um papa, e São Cipriano, que foi bispo e mártir da igreja. Conferindo as manchetes de hoje, vamos abrir aqui, o portal O Correio, da rede Fã de Comunicação. Polícia Civil apreende armas, munições e medicamentos controlados em Cachoeira do Sul. A Folha de São Paulo, ex-delegado-geral de São Paulo é morto com tiros de fuzil na Baixada Santista. O Estado de São Paulo, ex-delegado conhecido pela atuação contra a PCC, é morto em emboscada na Baixada. O Globo do Rio, delegado que investigou a cúpula do PCC é executado em São Paulo. Estado de Minas, governo Trump ameaça com novas sanções, né, por causa da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. 0 hora,
inaugurada a usina pioneira no estado destinada a gerar gás de uso industrial a partir do lixo. Diário Gaúcho, semana traz 4.000 chances de emprego, isso em todo o Rio Grande do Sul. O Correio do Povo destaca que o dólar cai ao menor valor em 15 meses e Ibovespa bate novo recorde. Por isso que quando se fala em manter a independência do Banco Central e manter a economia livre, né, não sob o controle do governo, é essas situações que acontecem. O mercado por si só se acomoda. Então o dólar cai, o Ibovespa, que é o índice da Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, está bem, os negócios no pregão, está tudo certo. Essa é a chamada liberdade econômica, que o governo tem que fazer a sua parte e deixar o resto, que o resto acontece ao natural. O Correio Brasilense destaca que demora em vistos dos Estados Unidos põe Itamaraty em alerta. Folha de Pernambuco, Estados Unidos ameaçam reagir à condenação de Bolsonaro. E à tarde de Salvador, na Bahia, estudo pioneiro visa evitar transmissão vertical do HTLV1. Esses são os destaques de hoje, Ronaldo Toné. 7 horas 13 minutos, 16 graus a temperatura. O sol até está tentando aparecer nesse momento aqui, na sede do município de Cachoeira do Sul. Ontem eu cheguei a mencionar esse fato, era um aviso de pauta do governo do estado, e hoje tem a notícia que envolve a nossa região, essa nossa região centro-serra, que foi uma solenidade que o governador Eduardo Leite não pôde participar na cidade de Ibarama, e que era para anunciar o processo de construção de um ginásio na Escola Estadual de Ensino Médio Catarina Bride. Pois lá esteve a secretária de Obras Públicas, a Isabel Matti, a secretária adjunta de Educação, Stefanie Eskereski. Olha o nome. Vou repetir, Stefanie Eskereski. Elas representaram, então, o governo do estado, porque o governador não conseguiu pousar com o seu helicóptero lá, por causa das chuvas de ontem. E esse investimento será de 3 milhões de reais. Interessante, porque desse destaque, é que pela matéria, a comunidade de Ibarama esperava por esse ginásio há décadas. Na verdade, esse é um ginásio que está semi-construído e que foi iniciado há 50 anos atrás. Meio século. E agora tem recursos para terminar, né? As paredes foram erguidas, mas a obra nunca foi concluída ali em Ibarama. Então realmente é um resgate, vamos dizer assim, da autoestima do pessoal de Ibarama, de ver a sua escola estadual, Catarina Bride, com esse equipamento escolar importante, e toda a escola deve ter. Na rasteira, ou na esteira, melhor, disso, eu recebi do prefeito Leandro Balardim dizendo que o governador avisou a ele ontem que Cachoeira vai ganhar 3 ginásios para as escolas estaduais. As escolas contempladas seriam Diva Costa Fachin, Ciro Carvalho de Abreu e Vital Brasil. Então, olha aí, ó, não é só Ibarama que está com a possibilidade, com recursos de 3 milhões de reais para concluir um ginásio numa escola estadual que foi iniciado há 50 anos atrás. Mas também escolas de Cachoeira, tradicionais, como Diva, Ciro e Vital, que vão receber ginásios também por aporte do governo do estado. Então fica registrado aí as boas notícias. A propósito, né, o governador, e aí continuo com esse assunto do governo do estado, apresentou ontem a Lei Orçamentária Anual para 2026, o exercício fiscal, né? Ele entregou solenemente à Assembleia Legislativa essa peça orçamentária. Ele fez uma apresentação, né, onde ele basicamente, não sei se vai dar para resumir, mas vamos lá. O governo do estado projeta arrecadar 88 bilhões e 900 milhões de reais o ano que vem e gastar 92 bilhões e 700 milhões de reais.
que significa que já está projetado um déficit, uma falta de recursos de 3 bilhões e 800 milhões de reais, que não é assustador se considerarmos que isso representa, em termos globais, menos de 5% da arrecadação. Em tese, basta contingenciar gastos até 5% que esse déficit fica absorvido pela arrecadação. Mas alguns dados foram mais esmiuçados pelo governador e ele falou bastante da arrecadação de ICMS. Olha, a previsão da arrecadação de ICMS para o ano que vem, ela, segundo o governo do Estado, está andando de lado. Inclusive, com uma queda de quase 2 bilhões de reais na projeção de arrecadação. Aí o senhor, a senhora, com toda razão, vai dizer, mas só um pouquinho. Mas os produtos, mesmo que a inflação esteja aí na média brasileira em torno de 5%, sempre há um aumento do preço dos produtos. Então, pelo menos um aumento nominal da arrecadação existe, referente à inflação média. Pois é, o governo do Estado diz que isso não vai acontecer, previu 55 bilhões de arrecadação de ICMS. E por que eu faço esse destaque da arrecadação de ICMS? Porque 25% do ICMS arrecadado é repartido com os municípios. Se o governo do Estado está projetando que a arrecadação vai ser 2 bilhões, praticamente 2 bilhões, estou arredondando aqui, 2 bilhões a menos, serão 2 bilhões a menos para distribuir proporcionalmente pelo índice de participação de cada município do Estado, dos 497 municípios. Então, não é uma boa notícia. Mas a justificativa para os técnicos da Fazenda Estadual calcularem a receita total de ICMS em torno de 55 bilhões é de que o governo federal, olha só, interessante aqui, o governo federal, ele teria, entre outras medidas, né, adotado ou ampliado a redução, a ampliação do limite de isenção do imposto de renda. E eles calcularam que isso vai ter um impacto negativo no ICMS. Essa isenção aí, elevando, que aliás não foi aprovado ainda, elevando para R$5 mil o limite de isenção para o imposto de renda. Então, tudo isso é um jogo de cálculos, são planilhas que são apresentadas. Também nas ações principais que o governador Eduardo Leite apresentou ontem, quando falou da LOA, da Lei Orçamentária Anual 2026, ele fala que em 2026 há a previsão de 13 bilhões e 500 milhões de reais para ações da Secretaria Estadual de Educação e ainda 8 bilhões e 800 milhões para a segurança pública. E ele falou também, deu um destaque para a Secretaria da Mulher, que foi recriada depois de 10 anos pelo governador Eduardo Leite, com a aprovação da Assembleia, e que então terá o seu primeiro orçamento fixo, né, a partir do ano que vem, com 18 milhões de reais nesta Secretaria da Mulher. E ainda destacou aqui porque ele já está basicamente fazendo um balanço da sua segunda gestão. Ele destacou que há 5 anos os salários dos servidores foram colocados em dia, e realmente ele tem todo o direito de dizer isso, porque nós vivemos, em governos anteriores, os atrasos de salários, parcelamentos de salários feitos por falta de recursos do governo do Estado. Ele também disse que em 2021 o 13º salário foi regularizado, o pagamento de fornecedores, de qualquer fornecedor do Estado, está absolutamente em dia, isso também é uma informação que a gente tem. Ele disse que está pagando o piso do magistério, que não era pago, e efetivamente ele iniciou a pagar dentro do seu governo o piso nacional dos professores. Também pagou uma dívida de 1 bilhão e 100 milhões de reais com hospitais e fornecedores da saúde. Talvez o senhor e a senhora se lembrem, né, das queixas dos hospitais que atendiam o SUS
e que o governo do estado aportava recursos, e especialmente hospitais que atendiam o IP Saúde, que se queixavam que não recebiam recursos em dia, que havia atrasos de 90, 120 dias ou mais. Também ele destacou que fez uma reforma administrativa, modernizando as carreiras, reduzindo a incorporação de FGs, acabando com reajustes automáticos, criou uma política de incentivo à qualificação dos professores e também atualizou o abono família e vale-refeição dos servidores. E deu uma informação que a gente vai comprovar na prática, mas não tem por que duvidar do governador, que, em termos reais, a despesa de pessoal que está sendo executada que foi executada em 2024, não a de 2025, tá? Ela foi inferior ao que o Estado gastava em 2019, em função dessas mudanças. Provavelmente 2025 já não será assim, nem 2026, por quê? Porque por pressão das categorias foram dados reajustes pelo menos a segmentos dos servidores estaduais. Falou da Previdência, da aposentadoria e pensão do Estado. Ele disse que a reforma estadual, modificando regras, a Previdência do Estado se alinhou com as regras federais, coisa que aqui em Cachoeira ainda não aconteceu. O FAPES ainda está distorcido em relação a isso. O déficit previdenciário, que era de 12 bilhões em 2019, caiu para 9 bilhões e 800 milhões em 2024, com essas mudanças. E hoje, ele continua elevado, ele está em torno de 14 bilhões, mas, segundo o governador, pelo saneamento das finanças, ele é administrável. Então, fica aqui uma informação. Os aposentados e pensionistas do Estado, eles geram um déficit previdenciário de 14 bilhões por ano. 14 bilhões, ou seja, o que eles contribuem, o que o governo contribui para a aposentadoria dos seus servidores, fica faltando ainda 14 bilhões de reais. Que nem o FAPES aqui, né? Só que, obviamente, guardadas as proporções. 7h24, vamos aos patrocinadores e já voltamos. Neste mês Farroupilha, é tempo de celebrar a coragem, a cooperação e o orgulho de ser gaúcho. É tempo de celebrar a integração, a força da comunidade e o trabalho em conjunto. Assim como a chama crioula mantém viva a tradição gaúcha, com sua energia, a Seletro ilumina lares e fortalece a vida e o desenvolvimento no campo e na cidade. Olhar para o futuro é preciso, mas sem jamais esquecer a nossa história, valorizando com orgulho as nossas origens e a certeza de que juntos somos mais fortes. Essa é uma homenagem da direção, dos conselheiros e dos funcionários da Seletro, aos nossos associados que celebram o orgulho de ser gaúcho. Seletro, sempre ao lado do associado. É tecnologia unindo a população, conectando vidas com inovação. Quer se locomover com conforto, economia e segurança? Chegou o Ubra, o aplicativo de transporte feito pra você. Baixe agora na Play Store e aproveite a promoção de lançamento. A cada 10 corridas, a 10ª é grátis. Fone Whats 51 9 36 18 47 85. Com o Ubra, você escolhe, confia e chega bem. Conectando vidas com inovação. Ubra, do seu jeito, no seu tempo. Há 100 anos, a rede Tischler de supermercados vem apoiando causas sociais, gerando empregos e acreditando no potencial da região. Nossa missão é oferecer aos nossos clientes produtos frescos, de qualidade e com preços justos. Ofertas diárias e o Clube Tischler, com ainda mais vantagens e descontos. Afinal, são 100 anos de economia e qualidade para a comunidade cachoeirense. Tischler Supermercados.
prontos para mais 100 anos. Siga a Vale FM no Instagram. Rádio Vale FM _99.1. Rádio Vale FM 99.1, Cachoeira do Sul. Vale Informação. Começando o seu dia bem informado aqui na Vale FM. 7h27. Obrigado pela sua audiência. Lembrando aí o barato do dia nos supermercados Tischler. Chopp Tischler, 1 litro por R$ 6,99. E a campanha comprou, juntou, trocou, aquela dos selinhos a cada R$20, vai até 12 de outubro, vá preenchendo a sua cartela. Estava olhando aqui as notícias do site da UOL, que é da Folha de São Paulo, sobre a morte do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, o Rui Ferraz Fontes. Foi morto a tiros de fuzil em Praia Grande. Ele que já tinha ameaças de morte pelo primeiro comando da capital, PCC. Informação que a alta cúpula da facção havia determinado a morte desse delegado, e que isso já era conhecido em 2019, após lideranças da facção deixarem o sistema prisional estadual. O ex-delegado foi jurado de morte após líderes serem transferidos de presídio. É aquela história, Tomás, os presos, os bandidos, aqueles que se reúnem em facções, eles querem mandar nas prisões, inclusive nas prisões que eles querem cumprir penas se eventualmente forem presos. E, no caso, a polícia que não concorda com isso, que toma decisão de transferi-los, acaba sendo jurado de morte. Então, essa é mais uma ação criminosa, né? E a informação da polícia é que foi gente que sabia o que fazia. Eles não sabem quem foi, mas aposta-se que se descobrirá rapidamente quem foram os executores desse delegado. Então, inclusive, tem aqui uma mensagem que foram encontradas com essas pessoas que, em tese, foram investigados por ameaçar o ex-delegado-geral. Viemos, através dessa salva, passar direção referente aos trampos que foram passados aos nossos irmãos do quadro disciplinar e ainda não foram concluídos. Em primeiro lugar, deixar claro que todas as missões que foram passadas para nossos irmãos são de interesse da família e não de interesse individual. Olha só o recado que a bandidagem deu, com a linguagem dele. Tá? Então, eles estavam cobrando, com essa mensagem, o assassinato do delegado. E aí o pessoal entendeu, né? Faz ou faz, né? Porque a opção de não realizar a ordem dada seria também perder a vida. Então, é aquela história. Pois é, a pena de morte está institucionalizada no Brasil, é claro, de forma às avessas, né? E por isso eu sou, sim, a favor da pena de morte para crimes hediondos, crimes de monta, que não tem nenhum tipo de arrependimento, né? Que são feitos, são praticados, e o camarada vai continuar praticando até que ele seja morto. Então, a pena de morte, às avessas porque é o crime que faz. O crime tem seu tribunal, suas leis, à margem da sociedade, e eles fazem, e é isso aí, está conversado, e dane-se o poder judiciário, o poder executivo, o legislativo, e dane-se a população, porque o crime é mais organizado que a sociedade e as leis que estão em vigor no Brasil. Enquanto nós ficamos discutindo o sexo dos anjos, os criminosos não discutem, os criminosos organizam, fazem, pronto, e fim, e executam. E é isso aí. E a sociedade está discutindo. Para um pouquinho que temos mais uns 50 anos para discutir se vamos ter pena de morte ou não vamos ter pena de morte no Brasil, ou se isso ou se aquilo outro. O crime organizado não tem discussão. O crime organizado é agora, baixou o decreto e fim, metralha, mata e fim de papo. E a sociedade fica parada, estarrecida, olhando, chorando.
Olha, quer mexer com droga, quer matar, quer fazer tráfico de pessoas, quer estuprar, quer matar a mulher só pelo prazer de matar. Então é o seguinte, meu filho, injeção, cadeira elétrica e fim. E vamos acabar com isso. Bom, fim, termina. Agora, o cara que roubou um biscoito no supermercado porque o filho tá chorando de fome em casa. Aí o cara foi lá, afanou um biscoito, um pedaço de carne para levar para a família. Não. Cadeia. 30 anos porque ele roubou um pedaço de carne dentro de um supermercado. Ora, isso é um absurdo. Mas aí o cara que mata, que estupra, o traficante que mata só por matar, ou como nós estamos vendo em São Paulo, o cara entrega o celular pro bandido e o bandido não se contenta e dá-lhe um tiro a queima-roupa no cara. Aí tá tudo certo. Mas o cidadão de bem portar uma arma para defender a sua vida, a sua família... Não! Que isso? Policial pegar um cidadão de bem com uma arma, cadeia pra ti, porque tu não pode andar armado, tu não pode matar um bandido. Agora o bandido pode te matar e ainda sai caminhando, porque muitas vezes os juízes largam os bandidos na rua, que nós vemos no noticiário, bandido, réu, confesso, a justiça manda largar, ele sai rindo dos policiais militares, ele sai rindo da sociedade, e nós ficamos assistindo, impávidos, discutindo o sexo dos anjos. Ter ou não ter pena de morte no Brasil, eis a questão. Tomás, obviamente, são opiniões que a gente coloca aqui, respeitando os contrários. Eu quero dizer que... Nosso convidado está na sala. Eu não concordo com o Tomás, com o que ele está dizendo, não é tão fácil assim. O uso da arma já foi analisado no Brasil, houve até um referendo popular, em que no Rio Grande do Sul aqui a manutenção legalmente de porte, etc., foi majoritária, mas todos os estudos dizem que armar a população não resolve o problema da criminalidade. A questão tem que ser resolvida pelas autoridades policiais, né? Mas, se o senhor, a senhora pensa como o Tomás, se respeita a opinião, eu já estou noutra banda, mais pacifista, menos belicoso, e acho que para isso a gente tem instituições de segurança. Elas que têm nos dar segurança e não nós provermos a nossa própria segurança, porque os exemplos são muitos, as pessoas que têm acesso à arma, elas, num momento de desequilíbrio, acabam, às vezes, fazendo uma tragédia na própria família e tiram a vida de inocentes porque ficaram irritados. Então, a arma não é recomendável, em geral, para nenhum de nós utilizar, porque o ser humano, infelizmente, não está sempre na sua melhor condição psicológica. E uma arma pode fazer tragédias que depois não podem mais ser reparadas, não podem mais ser consertadas. Bom, estamos em setembro, né? Chegando aí as comemorações da Revolução Farroupilha, e tem o Feirão da Negociação Farroupilha, uma ideia da Corsã, a EGEA, que é oferecer condições especiais para clientes regularizarem débitos com as contas de água e esgoto, né? Então já está conosco para explicar como é que funciona, porque esse evento, pelo que eu entendi, vai até quinta-feira, agora dia 18, o diretor da Corsã EGEA, o André Beltrão Finamor, que vai nos explicar como é que realmente vai funcionar esse feirão. Bom dia, André. Bom dia, Tomás. Bom dia, Tomé. É um prazer falar com vocês, Ronaldo e Tomás. Ok, muito obrigado. Nos dá detalhes desse feirão, por favor, André. Na verdade, a Corsã sempre na linha, Corsã EGEA, de trabalhar junto ao seu cliente e possibilitar a regularização das dívidas dos clientes e assim não fazer com que se acumule mais dívidas para frente. Neste mês da Revolução Farroupilha, aqui do Rio Grande do Sul, mês tão importante para nós gaúchos, tá? A Corsã EGEA trouxe o Feirão de Negociação Farroupilha, onde durante esse mês, começou ontem, desde o dia 15 de setembro até o dia 30 de setembro, tá? As contas
em atraso com mais de 30 dias dos imóveis, com exceção daqueles imóveis de categoria pública, todas estão aptas a fazer a negociação com descontos que podem chegar até 60% e também serem parcelados em até 60 vezes. Ou seja, nós iniciou ontem o feirão, dia 15, até o dia 30 de setembro, as pessoas podem procurar a Corsã nas lojas virtuais ou através do seu canal de atendimento, seu 0800, para quitarem as suas dívidas com mais de 30 dias de atraso. Para isso, receberão descontos que vão até 60%, podendo também ser parcelados em 60 vezes. Essa é a iniciativa da Corsã para o nosso mês Farroupilha. Isso tanto pessoas físicas como jurídicas, André? Sim, tanto pessoas físicas, jurídicas, imóveis comerciais, residenciais, industriais, as categorias todas, menos a categoria pública, são os imóveis do poder público. Esses não estão beneficiados pelo feirão. Essa medida foi tomada porque a inadimplência está alta, André? Não, na verdade, a Corsã já fez há um tempo atrás, Corsã renegocia, a Corsã, o que ela quer possibilitar? Ela quer possibilitar que as pessoas que trabalham, onde a Corsã presta serviço, melhor dizendo, aqueles usuários, nossos clientes, tá? Eles possam estar adimplentes. Tá? A nossa inadimplência não é alta, tá? Nossa inadimplência ela não é alta, mas na verdade quer possibilitar que essas pessoas tenham não estejam seus nomes inseridos nos locais de defesa do crédito. Por isso a Corsã está novamente trazendo, há 3 ou 4 meses atrás fez o Corsã Negocia, agora se traz o Feirão Farroupilha, por isso a Corsã está sempre buscando alternativas para as pessoas poderem quitar, para os nossos clientes poderem quitar seus débitos junto à empresa, tá? E assim não serem negativados também. Qualquer pessoa é elegível para esse feirão? Sim, todas as pessoas, tá? Com mais de 30 dias de atraso, a conta não pode, venceu ontem, não, tem que ter mais de 30 dias de atraso, tá? E qualquer pessoa é elegível, com mais de 30 dias de atraso. É menos aquilo que eu falei, os órgãos, contas de categoria pública não, órgãos públicos não. Fora isso, pode ser imóveis, categoria residencial, categoria comercial, categoria industrial, qualquer categoria. Como é que basta se dirigir... Pois é, exatamente, eu ia te perguntar, como é que faz na prática? Vai pelo 0800 ou tem que se dirigir aos escritórios da Corsã? Qualquer dos dois, Tomás, pode ser através do 0800 646 6444, a ligação gratuita, ou através do nosso escritório de atendimento, das nossas lojas físicas de atendimento presencial. Ou presencial ou 0800. Começou ontem e vai até o dia 30. E esse parcelamento, ele faz o parcelamento e vem a cobrança na própria conta do cliente? Ele pode optar pela própria conta, pode parcelar no seu cartão de crédito, entendeu? Ele pode ir lá, eu quero parcelar no meu cartão de crédito em até 12 vezes, por exemplo. Eu quero parcelar em 10 vezes, 8 vezes, 12 vezes. Leva seu cartão, pega-se o débito, divide por 12 e parcela, tá? E segue a vida. Ou se ele preferir, não, eu quero colocar nas minhas faturas mensais em até 60 meses. Pode ser também. É uma negociação. Vai sentar com a Corsã vai negociar, tá? Nós queremos atender o cliente. Muito bem, André. Muito obrigado aí pelo detalhamento e a gente, na medida do possível, vai reforçando aqui, porque, obviamente, ninguém pode ficar sem água, né? Perfeitamente. Muito obrigado, Toné, pelo espaço. Continuamos aqui sempre disponíveis, dizendo que a Corsã, só para agradecer, nesse mês Farroupilha, a Corsã está fazendo uma grande transformação no estado inteiro, e em Cachoeira do Sul são diversas obras de esgotamento sanitário, que é o nosso grande desafio, conseguir universalizar o esgotamento sanitário o mais rápido possível. Então estamos com obras de esgoto no bairro Funcap, bairro Barcelos, que elas sempre podem vir a causar um transtorno passageiro, mas um benefício permanente. Saúde pública estará excepcionalmente melhorada com a implantação do esgoto e o meio ambiente nem se fala, estará protegido e equilibrado. Esse é o nosso maior desafio, trabalhar junto com a população para sempre prestar um bom atendimento, universalizando não a água que já está universalizada, mas também o esgotamento sanitário. E contamos sempre com vocês, Ronaldo. Agradecemos sempre o teu apoio, do Tomás. Estamos sempre à disposição. Pois muito obrigado. E André, já que tu puxou, aproveitando esse gancho aí que tu puxaste esse tema, então estão trabalhando no Funcap, qual é o outro bairro que tu disseste?
Nós estamos fazendo obras, depois para o Barcelos, Alto Amorim, Prado, Cristo Rei, vários. A gente vai implantar a rede. Na verdade, serão praticamente entre 25 e 26, 54 quilômetros de redes coletoras de esgoto. Vai ser em torno de 6.200, 6.300 novas ligações de esgoto serão incorporadas ao nosso sistema, que hoje tem em torno de 15 mil. Vamos bater praticamente mais de 20 mil economias de esgoto. Então, nós estamos em setembro, a previsão de vocês é para o término de toda essa operação, que daqui a 6 meses? Não, todo esse investimento que eu falei, que são em torno de 25 milhões, encerra no ano de 2026. Tá? Alguns bairros, o FUNCAP está finalizando o FUNCAP, vamos para outro, mas esses redes coletoras, esses 6 mil, mais de 6 mil quilômetros de redes coletoras, de metros de rede coletora, 6 mil quilômetros de rede coletora, tá? Serão executados, tá? Em 25 e 26. Ou seja, Cachoeira vai atingir o percentual determinado no regramento nacional, né? Sim, o nosso percentual determinado no esgotamento sanitário, tá? O prazo é 2033. Cachoeira hoje já tem mais de 40% de esgoto coletado e tratado. Com essas obras, que são 53 quilômetros de rede coletora novas implantadas em 25 e 26, que dá mais de 6 mil ligações de esgoto, tá? Nós vamos passar dos 55% de esgoto coletado e tratado. E depois, ano a ano, vamos ampliando até lá em 2033 universalizarmos o esgotamento sanitário. Muito bem. Então tá, é isso aí, André Beltrão Finamor, diretor da Corsã Egea, explicando aí para os nossos ouvintes cachoeirenses, pessoal que está acompanhando aí e está com débitos em abertos aí com a Corsã, perdeu o sono, então não perca mais o sono, procure a loja da Corsã ou faça o 0800 aí da Corsã, que está na tua conta de água aí, tem o númerozinho da Corsã, 0800, negocie, tá aí, prazos bem amplos, bem elásticos para você enquadrar dentro do teu orçamento mensal e continuar tendo fornecimento e também, né, tirar o teu nome do SPC e Serasa e vida que segue. Obrigado, André. Obrigado, Tomás. Obrigado, Ronaldo. Um abraço a vocês dois e a todos os ouvintes de vocês desse grande programa. Obrigado. Bom dia. 7h44. Vamos aos patrocinadores. Já voltamos. Todos ligados aqui. Vale FM. Neste mês Farroupilha, é tempo de celebrar a coragem, a cooperação e o orgulho de ser gaúcho. É tempo de celebrar a integração, a força da comunidade e o trabalho em conjunto. Assim como a chama crioula mantém viva a tradição gaúcha, com sua energia, a Seletro ilumina lares e fortalece a vida e o desenvolvimento no campo e na cidade. Olhar para o futuro é preciso, mas sem jamais esquecer a nossa história, valorizando com orgulho as nossas origens e a certeza de que juntos somos mais fortes. Essa é uma homenagem da direção, dos conselheiros e dos funcionários da Seletro, aos nossos associados que celebram o orgulho de ser gaúcho. Seletro, sempre ao lado do associado. 20 de setembro não é apenas história. É herança viva que atravessa o tempo. De geração em geração, a chama farroupilha se mantém acesa, lembrando que o Rio Grande do Sul é coragem, resistência e orgulho. Rio Grande do Sul, teu legado é eterno e teu futuro ainda maior. Uma homenagem da Sicredi Gerações para todos os gaúchos. É tecnologia unindo a população, conectando vidas com inovação. Quer se locomover com conforto, economia e segurança? Chegou o Ubra, o aplicativo de transporte feito pra você. Baixe agora na Play Store e aproveite a promoção de lançamento. A cada 10 corridas, a 10ª é grátis. Fone Whats 51 9 36 18 47 85. Com o Ubra, você escolhe, confia e chega bem. Conectando vidas com inovação. Ubra, do seu jeito, no seu tempo.
Participe através do nosso fone e WhatsApp 51 20 23 13 97. 51 20 23 13 97. A nossa programação é toda sua. Vale FM 99.1. Uma rádio para toda a família. Vale FM 99.1. Jornalismo da Vale FM 99.1, trazendo as primeiras notícias do seu dia. Vale Informação. 7h47. Obrigado pela sua audiência. Estava passando os olhos aqui. A sessão da Câmara de ontem teve uma interrupção num determinado momento. O presidente da Câmara, segundo o nosso portal de notícias, o Correio, o presidente teve que chamar a atenção dos vereadores. Os vereadores estavam conversando muito alto, se deslocando dos seus lugares, e a sessão estava em andamento, pedindo para que eles abaixassem o tom de voz e fossem para os seus lugares para poder ter mais ciência das matérias que estavam sendo tratadas, né? Foi um determinado momento. Eu perguntei há pouco aqui por WhatsApp para a secretária Rita Garski, da Fazenda do município, por que os vereadores tiveram que aprovar ontem uma verba extraordinária dentro do orçamento de R$200 mil para ser investido no saneamento da Vila Piquiri, da localidade lá do Piquiri, as mais da 290, né, aproximadamente 130 quilômetros aqui do centro da cidade, né, que sofreu e sofre tradicionalmente com as chuvas mais intensas, alagamentos, etc. A impressão que a gente tinha é que esse problema já tinha sido resolvido em outras administrações, com a colocação de tubulações, abertura de valas e escoando essa água, que ela atinge a Vila Piquiri, porque aquela é uma área plana. Na verdade, a vila foi construída numa várzea de arroz. Então, portanto, ela vai se elevando um pouquinho para o sul, assim, vamos dizer, mas ela está, inclusive, abaixo do nível da BR-290. Então, o que se supôs, e meus nossos amigos e amigas lá da Vila Piquiri me corrijam, por favor, mandando alguma mensagem, mas o que se imagina é que algumas obras feitas no passado e tubulações colocadas acabaram ou assoreando, entupindo naturalmente, ou até foram, de alguma forma, bloqueadas pelas lavouras no entorno, né? Que a área é manejada, se faz curva de níveis e, de repente, uma outra tubulação dessa entupida, quando chove não dá vazão e acaba atingindo algumas residências na parte mais baixa. Isso sempre aconteceu lá. Então, agora foi aprovado, perguntei para a secretária por que precisou uma verba especial, isso não está no orçamento da Secretaria de Desenvolvimento Rural, ela disse que provavelmente houve necessidade de remanejamento de verbas para que esse valor ficasse à disposição para comprar ou para contratar a obras de saneamento básico, que é isso que se trata. É tentar, de alguma maneira, jogar essa água para outros lugares. Sei que existe alguma resistência eventual, não sei se é permanente, dos proprietários de terras lindeiros que não querem que a água da vila vá para dentro da lavoura de arroz deles. Então, é uma questão de produção primária, né? Não é, aliás, é meio recorrente. Não há unanimidade em termos de um fluxo natural de águas para dentro de propriedade rural. Quando, por exemplo, nas estradas, os proprietários e proprietárias não gostam muito que a água que acaba sendo captada pelo leito das rodovias vá para a sua propriedade, porque com o tempo vira uma vossoroca ou causa danos à vegetação, né, e aos acessos, às vezes, até às estradas internas das propriedades. Então, uma série de fatores, cada caso é um caso, mas o importante é que os vereadores aprovaram essa alteração, vamos dizer, no orçamento vigente, para que R$200 mil ficassem reservados para essas obras. E vamos combinar, né, Tomás? Não é muito dinheiro. Não dá para fazer muita coisa com R$200 mil, se considerarmos hora máquina, né, reto escavadeira ou escavadeira hidráulica, se considerarmos tubulações, eventualmente precisam ser compradas, cimento, mão de obra, quer dizer,
A obra pública, 200 mil não é nada, é troco. Eu ia dizer, né? É troco. Se 200 mil reais, tudo bem, melhor que nada, né? E tomara que seja o suficiente para fazer um trecho lá de escoamento de água da chuva que diminua, se não elimine o problema que se pensava já tinha sido eliminado das invasões de água na Vila Piquiri, a quem os moradores de lá nós mandamos um abraço e agradecemos a audiência. Vou mandar um abraço então para o Patrick Santos, a Cleone Pereira, a Laureci Luz, a Lorene Alves, o Roberto Bastos, o Banana, o Adriano Carvalho Ribeiro, que está lá em Porto Alegre, né? Ele coloca aqui que o problema é o judiciário, né, para julgar pena de morte. Banana, eu também concordo contigo, mas eu entendo que alguma coisa a sociedade honesta, correta, que trabalha, que paga imposto e que sustenta toda essa máquina e que está sendo vítima gratuita dessa violência, precisa tomar uma providência. Tá? A sociedade, as pessoas de bem, as pessoas que trabalham, que lutam, que não roubam, que não matam, que não cometem crimes, né? Essa sociedade que gostaria que o dinheiro dos seus impostos, que serve exatamente para manter o aparato policial, polícia militar, polícia civil, para fazer o policiamento ostensivo, polícia civil para investigar os crimes, a própria justiça, esta máquina toda essa engrenagem, ela deveria girar a favor do cidadão de bem, penalizar o marginal que comete um crime, tentar o trabalho de ressocialização do apenado para trazê-lo de volta à sociedade, que ele entenda o convívio certo, correto. Só que ao pararmos para ver que nada disso funciona, a polícia não tem efetivo. Começa por aí. Brigada Militar. Vamos ficar aqui no Rio Grande do Sul para não ir muito longe. Nossa Brigada Militar não tem efetivo. Há muito tempo, eu já falei aqui, desde o tempo que o Colares foi governador, começou a haver uma redução do efetivo da Brigada Militar, principalmente os que foram se aposentando, enfim, policiais militares foram se aposentando depois de cumprir o seu tempo de serviço, e não houve concursos, não houve reposição, e você pode ver, do Colares para cá, sempre caindo cada vez mais o número de policiais militares. Como é que a brigada vai conseguir, em todos os batalhões, em todos os 400 e tantos municípios do Rio Grande do Sul, manter aquele policiamento efetivo nas ruas? Não tem como. A Polícia Civil é outra, que também, falta delegados, falta escrivãs, falta investigadores, falta tudo isso aí. E a população aumentou. Hoje nós somos quantos, Tonel? Ainda estamos em torno de 11 milhões de habitantes no Rio Grande do Sul. Exato. Segundo os dados aí do IPEA, ainda estamos em torno de 11 milhões. População aumentou, criminalidade aumentou e o aparato de segurança reduziu, encolheu. E a sociedade não tem o que fazer, não tem para onde correr, não tem o que fazer, como sobreviver. É isso que está acontecendo. Então, eu entendo que a sociedade civil, honesta, correta, precisa sim, precisa mudar, precisa virar. Alguma coisa precisa ser feita, não do jeito que está. Do jeito que está, as notícias que nós, jornalistas, temos que mostrar, falar, apresentar para os nossos públicos, seja TV, rádio, jornal, quais são as notícias que nós damos. De pessoas que são simplesmente, gratuitamente mortas. Às vezes não reagem a um assalto, nada. Mas simplesmente o bandido atira e mata a pessoa. E aí? Tá certo isso aí? Não. Então, um abraço, Banana, pela tua participação. Tá lá em Porto Alegre, Banana. A Eni Terezinha Ferreira também conosco. A Momoca Fontoura também tá conosco, né? Então, esse aí o pessoal já se manifestando aqui no Facebook, Toné. 7h56, pois eu estava dando uma olhada aqui nos sites especializados da área rural, né? E aqui traz uma informação que a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica
dos Estados Unidos, a sigla em inglês é NOAA, é National Oceanic and Atmospheric Administration, tá? Ela está cravando como 71% de chance de o fenômeno Laninha aparecer aqui no hemisfério sul. O que representa se o Laninha acontecer no Brasil ou no hemisfério sul, considerando a América do Sul? Significa, por exemplo, que o Rio Grande do Sul, né, vai ter seca. Todo mundo se lembra aí da safra de 2021, com aquela quebra, né, e na safra 2024, 2025, porque nós saímos da enchente de 2024 e entramos numa seca. Teve regiões aí, agora no início de 2025, do Rio Grande do Sul, que choveu muito pouco. Mesmo aqui na região central, várias lavouras de soja foram prejudicadas. Então, se nós tivermos Laninha, nós teremos que, obviamente, olhar com carinho o plantio da soja, que na nossa região não é irrigada, com raras exceções. Existem algumas lavouras, especialmente aqui no norte do município de Cachoeira, que tem irrigação nas lavouras de soja e milho, mas em termos gerais, a nossa lavoura de soja é de sequeiro. Então, como é que fica? E lembrando que o plantio no Rio Grande do Sul está autorizado a partir de 1º de outubro. Nós estamos no vazio sanitário de soja. Então, nesse momento, não pode se plantar soja no estado gaúcho. Não quer dizer que há uma... A proibição é absoluta mesmo, porque ela é em relação à ferrugem asiática, né? É uma doença fúngica que atinge o soja. Então, realmente ninguém pode plantar, tem que deixar esse vazio para evitar que haja um replicar dessa doença. De qualquer maneira, esta informação, que é de hoje, da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, colocou aqui 71% de chance de um fenômeno Laninha no hemisfério sul, com, no nosso caso, seca no sul e instabilidade, muita chuva no centro-oeste e sudeste. Aí o efeito contrário. 7h59, vamos aos patrocinadores e já voltamos para falarmos de uma medida que está sendo proposta aos vereadores pela vereadora Ana Paula Melo e que pode ajudar a transparência, ou o cidadão e a cidadã ver com transparência as coisas que acontecem na área de pessoal da prefeitura e no fundo de aposentadoria e pensão. Já voltamos. Por trás das conquistas dos brasileiros, há um alimento nutritivo que nasce da nossa terra. É aqui, no Rio Grande do Sul, que produzimos mais de 70% do arroz do Brasil. Um orgulho que vai do campo à mesa de milhões de pessoas, fornecendo a energia que a nossa gente precisa. Coloque arroz no prato, porque o arroz é a energia que une o Brasil. Uma campanha do IRGA, Instituto Rio Grandense do Arroz, e Governo do Rio Grande do Sul. Associação Tradicionalista e Cultural apresentam Festejos Farroupilhas 2025 de Cachoeira do Sul. De 12 a 20 de setembro, o Parque da Fenarroz vai receber a primeira edição do acampamento Farroupilha com uma programação recheada de cultura, música e identidade. O tradicional rodeio crioulo com 20 provas que vão testar a habilidade, coragem e o amor pela lida campeira. E para embalar as nossas noites, grandes fandangos. Dia 18, Pegadão Gaúcho e Itagarrato. Dia 19, Luz de Candeeiro e Grupo Minuano com 6 horas de baile. E dia 20, para encerrar com chave de ouro, os baileiros. De
15 a 20 de setembro, Festejos Farroupilhas 2025 no Parque da Fena Rosa, em Cachoeira do Sul. Danças, gastronomia típica, oficinas culturais e muito mais. Se aproxegue, a vivente. Apoio Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul. É tecnologia unindo a população, conectando vidas com inovação. Ubra, cada esquina tem uma história pra contar. Com o Bra, eu chego em qualquer lugar. É tecnologia unindo a população, conectando vidas com inovação. Conectando vidas com inovação. Baixe agora o aplicativo Ubra na Play Store. Fique por dentro das principais informações de Cachoeira do Sul e região. Acesse www.ocorreio.com.br e fique bem informado. A Vale FM 99.1 conecta você com as principais notícias do dia. De segunda a sexta, das 18 às 19 horas, Conexão 99. A apresentação da Alcira de Oliveira. Siga a Vale FM no Instagram. @Rádio Vale FM _99.1. Rádio Vale FM 99.1, Cachoeira do Sul. Vale Informação. Começando o seu dia bem informado aqui na Vale FM. Oito horas 3 minutos. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua gentileza com a rádio para toda a família. Estamos aqui em nome de Seletro, Supermercados Tischler e o novo aplicativo para transporte de passageiros Ubra. Ganhe o cartão de fidelidade a cada 10 corridas, a 10ª é grátis. Conosco aqui, quem está nos vendo pelo Facebook, já viu a presença da vereadora Ana Paula Melo de Moraes. Ana Paula, bom dia. Bom dia ouvintes. É um prazer estar aqui novamente conversando de um projeto tão importante para os nossos servidores e para a nossa comunidade. O projeto que a vereadora Ana Paula fala é um projeto que prevê a obrigação mensal de publicação dos dados do FAPS, Fundo de Aposentadoria e Pensão, e também dos dados referentes a CCs e funções gratificadas da Prefeitura. Por que desse projeto, vereadora? Eu acho que é estratégico, né? Qual é a intenção com esse projeto? Significa que qualquer cidadão vai poder acessar o site da Prefeitura e ter lá as informações de forma clara e simples, os dados. Bom, nós estamos com um pequeno problema no microfone aqui, vamos resolver aí, vereadora, por favor. Tá, continuando. O que significa, então, na prática? Que qualquer cidadão vai poder acessar ali de forma rápida e simples o site, com as informações que hoje são difíceis de encontrar e muitas de forma desatualizada. Como tu disseste ali na tua matéria, o nome até não é muito bonito, mas é um projeto simples, que é só a questão de organizar dados e deixar eles mais transparentes para a comunidade. Não, o que eu escrevi, está na minha coluna diária do portal O Correio, sobre o projeto da vereadora Ana Paula, é que o nome ele é autoexplicativo. É transparência ativa. Essa palavra ativa não está por acaso no projeto. Eu entendi assim. Ativa significa o seguinte, que ele tem que ter periodicidade e tem que ser renovado. Ele não deu a informação e depois nunca mais aparece nenhuma outra que atualize essa informação. O ativo é permanente. É a transparência no dia a dia, né? A transparência de verdade no dia a dia. Porque ele obriga o relatório mensal dos fundos e, em especial, do FAPS. Então, a Prefeitura vai ter que abastecer mensalmente com os dados no site. É algo simples. E aí, que nem nós estávamos conversando fora do ar, me perguntam, mas vai ter custo para o município? Não vai ter custo, porque o site já existe. Seria só uma reestruturação com modernização dos dados. Eu acho que Cachoeira, aprovando esse projeto, se alinha com o que já vem acontecendo em outras cidades do nosso estado e também no Brasil, né? Tem bastante cidades aderindo a esse projeto de transparência e eu fui lá buscar como trazer para Cachoeira. A verdade é que existem inúmeros exemplos de prefeituras e órgãos públicos Brasil afora que já fazem isso
naturalmente já tem um ícone ali, a gente só dá uma clicada, eles são muito fáceis, inclusive, eu quero saber a relação de CCs, clica ali e aí vai aparecer, pode-se escolher o mês que se quer verificar e tem lá o dado, o nome, quanto a pessoa ganha, enfim. Só são preservados os dados pessoais, que é tipo CPF, endereço, telefone, que isso não são divulgados, mas o nome completo, né? Mais a matrícula, né? Porque todo mundo recebe um númerozinho de matrícula quando entra na prefeitura para poder ser emitido o contra-cheque. E os valores que recebem, né? Pode ser o valor bruto, líquido e tal, às vezes uns são um pouco mais detalhados, outros menos, mas geralmente tem valor bruto e o líquido. Os descontos não se mencionam porque pode haver alguma informação sigilosa ali, tipo pensão sendo descontada, então ninguém tem nada a ver se a pessoa está pagando pensão ou não, ou tem alguma condenação pecuniária por alguma ação em que haja um desconto em folha, ou ele tem um empréstimo consignado, ninguém tem nada com isso. Então, por isso que se estabelece o bruto e o líquido. O que está ali naquele e-mail normalmente não se fala. Mas importante, me parece, vereadora Ana Paula, além da justeza do projeto de lei, que eu espero que depois de tramitar nas comissões seja aprovada pelo plenário, de preferência por unanimidade, é que nós tenhamos e comecemos a estabelecer uma série histórica desses dados, para que haja qualquer pessoa, qualquer cidadão, qualquer parlamentar, no caso, possa acompanhar a evolução tanto das finanças do FAPES, como também da mobilidade entre contratação e demissão de CCs e a questão de designação de funcionários estáveis como FGs. Exato. Lembrando que a gente não está falando de informação, como tu disseste, não vai expor o servidor, não, a gente vai divulgar informações funcionais, né, de cargo, valores, exatamente como tu disseste, não vai expor, e ele está de acordo com a Lei de Proteção de Dados, né, então vai expor ali, vai ter a questão da remuneração, exatamente como tu disseste, não vai expor ninguém, porque esses são informações públicas, né. Exato, então a gente espera aprovar por unanimidade, estou conversando com alguns colegas para a gente dar andamento e buscar aprovação, e aí sim poder falar de transparência, porque hoje a gente fala de FAPES, hoje sempre é um assunto que vai e volta e muito importante para os servidores e para a comunidade, essa questão do fundo de aposentadoria e pensão, que a gente não tem uma clareza dos dados. A gente não sabe como ele está, o que a prefeitura apresenta os números, para o futuro são números hipotéticos, o que passou, a gente não tem essa noção. Então, a minha intenção é fazer também o controle social para que a comunidade se aproxime da gestão, para que ela tenha de fato os dados na mão, para justamente também fiscalizar conosco, né? E cobrar da prefeitura, a gerência, uma boa gestão, cobrar ações em relação ao que se paga, como é que está o fundo, o que os servidores colaboram para o fundo, como é que está as parcelas, trazer transparência, como a gente conversou no dia a dia, né? Mês a mês, o relatório certinho. Não vai se criar despesa para o município, o site já existe servidores responsáveis pelo site, então vai ser uma questão de modernizar, de organizar a estrutura. Essas relações, vereador, até quanto eu sei, espero não estar mal informado, elas já existem. É só uma decisão de alguém puxar o arquivo e colocar na página da prefeitura. Isso demora 15 segundos. Se tanto. É isso. Porque mas então vão ter que elaborar todos os meses um balancete do FAPES. Isso já é feito. Eles já fazem isso, porque é uma obrigação funcional e eles também querem acompanhar. E eu vou insistir um pouquinho mais, porque às vezes a gente acha que foi claro e não foi tão claro. A série histórica é importante. Por exemplo, qualquer vereadora, a vereadora Ana Paula que está aqui, que teve essa iniciativa aí, ela pode pedir os dados e recebeu. Bom, recebeu hoje. Hoje, dia 16 de setembro, ela recebe todos os dados do FAPES. Aí passou 30 dias, tá, mas e como o que aconteceu nesses 30 dias? Aí ela tem que pedir de novo. Aí ela quer comparar, né? Ela quer saber se aumentou ou diminuiu o déficit. Se tem mais aposentados ou menos aposentados recebendo do FAPES. Se tem mais gente contribuindo ou menos contribuindo. Mas se ela não tem a série histórica, ela não pode fazer essa comparação. Todo mês vai pedir. Com esta proposta, pode-se ter todos os meses à disposição de quem quiser
fazer esse acompanhamento dos dados. Então, acho essencial essa histórica. Espero, vereador, que a senhora consiga aí sensibilizar a atual administração. Se não conseguir puxar os dados da anterior, para a gente ter uma série histórica de vários anos, pelo menos começar desde janeiro desse ano e ter a série histórica da administração Leandro Balardim, né? Da gestão, né? Como tu disseste, não entendo que seja algo difícil de se fazer, porque existe uma comissão do FAPES, existem servidores designados para isso. A questão é a boa vontade de ir lá e disponibilizar publicamente agora esses dados. E aí nós vamos conversar para que tenha um ícone lá dentro do site que fique bem acessível para as pessoas fazerem essa consulta. E justamente disponibilizar, então, da gestão atual, de janeiro, desde janeiro, né? E, se possível, das gestões passadas, porque é importante também para a gente fazer essa pesquisa, né? Ontem o governador Eduardo Leite, só para citar, eu já falei aqui no programa, enviou à Assembleia a Lei Orçamentária Anual para 2026. E ele, ao fazer isso, ele fez um balanço, porque ele está entrando aí mais um pouquinho no último ano da administração dele, talvez até termine antes, porque se ele concorrer, ele vai precisar sair do governo até o final de abril do ano que vem, então ele está próximo do fim de 2 gestões de governador, e ele fez questão de fazer um balanço. Aí ele puxou dados do que ele recebeu na administração anterior, como é que foram esses seus 7 anos de administração e o que ele pretende entregar para a próxima. Mas sempre uma história, ele contando como era o déficit da Previdência do Estado, como era o déficit do IP Saúde, as dívidas com os hospitais, a questão da dívida com a União. Então ele foi explicitando tudo o que aconteceu, porque ele tem esses dados. Se fosse um cidadão comum, já ficaria bem mais difícil entender esta lógica das finanças públicas estaduais. De qualquer sorte, vereador, espero sinceramente que esse projeto seja aprovado de uma vez, né, para que nós possamos todos, imprensa, cidadania em geral e parlamentares, ter essas informações. Eu quero dizer que o destaque que nós estamos dando, porque isso é inédito. Várias administrações, inclusive a atual, trata essas informações de pessoal e FAPES como se fosse algo que tivesse que receber uma proteção especial. Isso não é verdade. Isso aí tem que estar à disposição. Então, tomara que, por iniciativa dos vereadores, no caso, nós tenhamos esse convencimento de publicação no portal Transparência ou em lugares especiais para que essas informações estejam aí. Vereadora Ana Paula, outros assuntos de seu interesse que esteja tratando aí e que nós gostaríamos de divulgar aqui. Eu acho importante lembrar que esse projeto contribui, eu não vejo como um problema para o executivo, é justamente como tu falaste. É para toda a comunidade, porque a gente está tratando também de dinheiro público. Então, nada melhor do que trazer a público transparência, organização, não vai prejudicar ninguém, os dados são protegidos. As pessoas me mandam mensagem, né? Não te preocupa, dados pessoais não vão ser divulgados, vai estar protegido. O que a gente vai divulgar é dado funcional, e isso colabora para a administração, colabora para nós, vereadores, enquanto fiscalizadores, para a gente poder acompanhar, para a gente também poder propor, para a gente saber o que de fato está acontecendo e conseguir auxiliar de alguma forma. Vereadora, eu quero insistir um pouquinho aqui em outros assuntos. Por exemplo, quer ver uma coisa que nós não sabíamos que existia e ficamos sabendo só agora, na semana passada, quando o prefeito colocou um decreto de regulamentação, era a possibilidade do teletrabalho na Prefeitura de Cachoeira. Nós não sabíamos que tinha gente já teletrabalhando na prefeitura, e tem duas pessoas, mas até aí se imaginava que todos os funcionários da prefeitura, fossem CCs ou de carreira, batiam um ponto, e não é verdade. Existem exceções, e essas pessoas estavam trabalhando remotamente, sem uma regulamentação, no que se ouve muito bem a administração, o prefeito Balardim, de regulamentar. Só que agora nós temos uma outra preocupação, de que também seja transparente quem está
nessa atividade, que não está presencial, que nós saibamos quem é que vai controlar a efetividade e a produtividade desse pessoal. Então, nós temos um outro fator que eu acho que será de interesse dos vereadores. Como se dará, né? Não tinha conhecimento também que existia já o teletrabalho e a gente vai... Eu acompanhei também, recebi muitas mensagens de outros servidores reclamando deste sistema que não é justo, que não é... Então, nós vamos acompanhar de perto para ver como está se dando, porque se já tem pessoas trabalhando, já deve ter um controle de pontos, já deve, de fato, ter um controle de produtividade, o que servidor Bom está dia. entendendo. Bom dia, vereadora. Ontem o Toné e eu estávamos conversando sobre isso, porque ainda há um efeito de um banco privado que demitiu uma quantidade, né, de funcionários que faziam teletrabalho. Só que daí eu estava comentando, só que esse banco, caso o Itaú, essas pessoas, todos eles usavam um notebook fornecido pelo banco e o trabalho deles era logar no sistema do banco, que daí ao fazer o login e a senha, automaticamente já funciona como um registro de ponto, porque está ali a hora exata que o servidor logou-se no sistema e está trabalhando. Agora, esses servidores da prefeitura, eles não se logam no sistema da prefeitura, porque Ou a se prefeitura... logam, a gente não sabe. Mas a prefeitura não tem sistema. Não, o sistema ela tem, né, Tomás? Agora a gente não sabe se é permitido esse acesso remoto, né? Mas o sistema da prefeitura, eu posso estar enganado, né? Mas não me parece um único sistema que gerencia todas as secretarias, todos os setores e que os trabalhadores, todos, do prefeito até os secretários, estão todos no mesmo sistema, fazendo gerenciamentos, memorandos, e-mails e atividades, que fica o registro. Foi implantado no governo anterior o chamado UNDOC, que é um sistema em que, teoricamente, não se usa mais papel. Todo mundo, lógico, mediante o seu login e a sua senha, entra nesse sistema, cada um com as suas competências e níveis. Então, isso foi implantado ainda pela administração anterior, e a gente que tem eu que saiba. É. Agora, se isso é uma boa ferramenta para aferir efetividade e produtividade, é outra coisa, concordo contigo. Então, são perguntas, né, vereadora Ana Paula? A gente tem que saber qual o servidor que está em teletrabalho. Com certeza a função dele aceita um teletrabalho. Então a gente tem que ser muito bem pensado, né? Por exemplo, se é um advogado, ele consegue fazer o acesso ao sistema, ele consegue fazer as expedições dele lá, consegue trabalhar pelo computador, por teletrabalho. Agora, uma outra, um motorista, algo assim, não tem como. Então, isso tem que ser muito bem pensado, né? E este registro de produtividade tem que ficar destacado. Vereador, nós estamos aqui trocando ideias. É um assunto que não estava na nossa pauta, mas eu não vou perder a oportunidade de ter uma representante popular aqui, que fatalmente esse assunto vai ser debatido em algum momento na Câmara, se é que já não foi, se não está sendo tratado. Mas tem uma outra questão. Quando se regulamentou, e aí todo mundo foi pego de surpresa, pelo menos eu fui, desculpe aí se todo mundo sabia, só eu que não sabia. Eu entendi que a vereadora também não sabia que tinha gente fazendo teletrabalho aí na prefeitura. Então tá, mas que bom, regulamentado, tá aqui as regras. Só que a regulamentação, ela não pode ter fotografia. Se regulamentou porque tinha uma ou duas pessoas que faziam, e é só para essas que se fez a regulamentação? Não. Salvo que eu esteja enganado, vereadora. A regulamentação possibilita que qualquer pessoa que se enquadre naqueles quesitos, né, naquelas variantes ali colocadas, solicite serem servidores em teletrabalho. Porque senão, então, se romperia com um princípio da administração, que é a impessoalidade. Quer dizer, as normas têm que ser impessoais, elas não pode ser porque alguém precisa, é porque ela tem que ser passível de ser utilizada por qualquer um dos servidores, que pode olhar, bom, mas eu também me enquadro aqui e eu posso trabalhar de casa e eu quero. Ah, mas a chefia que vai decidir, como assim? Se eu preencher os requisitos, tem que ser concedido. Não pode negar, ou pode, vereadora? Com certeza, se tiver os requisitos que acolham
a necessidade de autorizar, né, o servidor, aí é complicado. Quem que vai decidir isso? É o prefeito? É a chefia? Se ele está cumprindo os requisitos do decreto, ele tem a possibilidade de teletrabalho. E aí a gente entra no impasse, né? Como vai se dar a administração, não sei. Vejo, talvez tenha criado um problema para eles de fazer, como eles vão administrar isso. Mas com certeza deve ter, eu não li o decreto, não sei quais são os pré-requisitos, não estou a par do que necessita para solicitar um teletrabalho, mas com certeza mais pessoas, mais servidores vão pedir. Na verdade, o decreto do governo, ele estabelece quem não pode, que é a chefia não pode, né? Quem atende diretamente ao público não pode, isso é efetivamente não pode, e diz que quem aceita ou não que o servidor faça o teletrabalho é o secretário ou a chefia imediata. Tudo bem, estabeleceu o nível hierárquico, mas, como eu disse, na impessoalidade, nem o secretário nem a chefia pode negar um pedido de teletrabalho do funcionário se ele se enquadrar nas normas. Olha, eu posso trabalhar remotamente e estou solicitando, e para negar tem que justificar. E não dizer, não, mas eu não quero que tu faça. Mas como assim? Baseado em quê? Se eu posso fazer, posso desempenhar a minha atividade remotamente, eu não preciso estar aqui na repartição. A verdade é, vereadora, vamos falar claro aqui, é que a iniciativa privada que adotou isso por força da Covid-19, da pandemia, está majoritariamente abandonando o teletrabalho, porque à distância fica muito complicado controlar controlar a produtividade do funcionário. Fica muito complicado. Ah, mas programas de computador aí não pode ser invasivo demais, não pode, se é um equipamento da própria pessoa, não pode, esses programas não podem acessar arquivos pessoais. Às vezes as pessoas têm fotos, têm textos que são pessoais. Tem lá o seu e-mail, tem, né, suas contas nas mídias sociais que ninguém externo pode acessar, tanto que ele tem senha. Então, é complicado. A questão da visualização, alguns exigem que o funcionário fique na frente do computador e a câmera, todos esses computadores, esses laptops, por exemplo, tem câmera, e que se visualize, mas aí tem que borrar o fundo. Ou seja, não pode mostrar como é que é a sala ou o quarto da pessoa onde ela está trabalhando. Isso não pode ser mostrado, né, porque isso é privacidade. Então, é bem complicado. E essas complicações fazem com que muitas empresas estejam recuando ou até já tenham eliminado o teletrabalho. E a Prefeitura de Cachoeira parece que está começando com o teletrabalho agora. Pois é, agora nós vamos acompanhar quais são os servidores, né? Fazer um acompanhamento de quais são os servidores, que a gente não sabe, quais são os servidores que estão em teletrabalho, como se dá essa questão do ponto, como se dá a questão da produtividade, quais são os servidores que vão aderir. Então aí a gente tem um cenário que nós temos que acompanhar como vai se dar daqui por diante, né? Então, quem sabe vai ter que colocar uma emenda nesse seu projeto de lei aí, incluir o teletrabalho, a transparência no teletrabalho como um dos quesitos que tem que ser divulgados pela Prefeitura, porque nós estamos falando aqui, né, se até a edição desse decreto não se sabia que tinha teletrabalho na Prefeitura. E vamos combinar, pelo que a informação que a gente tem, esse teletrabalho foi inaugurado na administração anterior, não foi invenção aí do prefeito Balardim. Ele só está se adaptando a algo que já existia. Regulamentou. O que demonstra que ele também não é refratário ao teletrabalho, porque senão ele não regulamentava, ele simplesmente determinava essas pessoas que, segundo a informação que nós temos aqui, são 2 apenas, retornar ao seu trabalho integral, ponto. Aí elas têm 2 caminhos, ou elas retornam ou são exoneradas, né? Vamos aguardar as movimentações. Inclusive, uma das pessoas mora em outro estado, exerce sua função à distância. Vereadora Ana Paula, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, Tomás. Obrigada, Toné, pelo convite. Espero ter solucionado algumas dúvidas e qualquer coisa fico à disposição. Na minha rede social tem o WhatsApp. Se tiver alguma dúvida quanto ao projeto, fico à disposição. Ok. Parabéns, de qualquer maneira, vereadora Ana Paula Melo de Moraes, pela essa iniciativa de transparência
em questões de FAPs, CCs e FGs da Prefeitura. Agora são 8h26, vamos aos patrocinadores, já voltamos. Para toda a família. Vale. Agora na Vale FM, a previsão do tempo. 8h27, condições gerais de tempo para hoje, terça-feira, céu nublado pela manhã, com tendência a muitas nuvens ao longo do dia, temperatura mínima foi de 16 graus e a máxima chegará a 24 graus a partir das 3 horas da tarde. A umidade relativa do ar vai ser alta, variando entre 56% e 96%, ventos moderados soprando a 6 km por hora do sudoeste durante o dia, aumentando à noite para 11 km por hora vindo do sudeste. Previsão para os próximos dias: quarta-feira, sol entre nuvens, temperatura máxima de 26 graus. Quinta-feira, parcialmente ensolarado, máxima de 25 graus. Sexta-feira, pancadas de chuva com 42% de chances durante o dia e 87% à noite. Portanto, sexta-feira vem chuva. Neste mês Farroupilha, é tempo de celebrar a coragem, a cooperação e o orgulho de ser gaúcho. É tempo de celebrar a integração, a força da comunidade e o trabalho em conjunto. Assim como a chama crioula mantém viva a tradição gaúcha, com sua energia, a Seletro ilumina lares e fortalece a vida e o desenvolvimento no campo e na cidade. Olhar para o futuro é preciso, mas sem jamais esquecer a nossa história, valorizando com orgulho as nossas origens e a certeza de que juntos somos mais fortes. Essa é uma homenagem da direção, dos conselheiros e dos funcionários da Seletro aos nossos associados que celebram o orgulho de ser gaúcho. Seletro, sempre ao lado do associado. É tecnologia unindo a população, conectando vidas com inovação. O Bra, cada esquina tem uma história pra contar. Com o Bra, eu chego em qualquer lugar. É tecnologia unindo a população, conectando vidas com inovação. Conectando vidas com inovação. Baixe agora o aplicativo Ubra na Play Store. Vem economizar com as ofertas da segunda e terça imbatíveis Tischler. Água sanitária que boa 5 litros, 17,39 no clube, 12,99. Ação Freely para gato 500 gramas, 11,99 no clube, 8,99. E atenção para a super oferta. Café Bom Jesus 500 gramas tradicional extra forte, 32,90 no clube, 27,59. Aproveite! Quer saber de esportes? A Vale FM 99.1 traz todas as informações de segunda a sexta-feira, das 20 às 21 horas, no programa Batendo Bola. Tudo sobre a dupla Grenal e o que acontece no mundo esportivo. A apresentação, Lucas Nunes. Participe através do nosso fone e WhatsApp 51 20 23 13 97. 51 20 23 13 97. A nossa programação é toda sua. Vale FM 99.1, uma rádio para toda a família. Vale FM 99.1. Vale Informação. Começando o seu dia bem informado aqui na Vale FM.
8 horas 32 minutos. Desculpe a característica rodando um pouco mais, mas é que nós estamos fazendo uma foto aqui com a vereadora Ana Paula, que ela pediu, e é um prazer para nós. Logicamente, não vamos nos negar e nem nos negaríamos, né, a gentileza de atender o nosso convite. Mas quem estava vendo no Facebook viu a movimentação de estúdio aqui. Já está conosco aqui a NEC Trevisan, que é a empresária do aplicativo de passageiros que está sendo implantado em Cachoeira do Sul, está na fase ainda de implantação, mas já que, segundo as informações que a gente tem, com grande aceitação, que é o Ubra, o aplicativo que você baixa no seu celular e que consegue com facilidade o transporte que a pessoa precisa, o senhor, a senhora, para si mesmo ou para algum parente. Tem muita gente que pede o aplicativo para o filho, que é estudante, para a filha, né, para poder fazer esse deslocamento com segurança e qualidade. NEC, bom dia. Bom dia Tomás, bom dia Ronaldo, bom dia ouvintes da Rádio Vale. É um prazer novamente estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho do aplicativo, pedir para o pessoal baixar o Play Store, os passageiros se cadastrarem. Esse final de semana eu vou fazer uma promoção todo sábado e todo domingo, toda corrida dentro do perímetro urbano, ela não vai passar de R$15. Então, quem fizer uma corrida de R$8 vai pagar 8, quem fizer 9 vai pagar 9. Quem normalmente faz uma corrida maior não vai ter um custo maior, vai ser de R$15. Um teto, então. Todo final de semana. Porque nesses aplicativos, o final de semana, ele sempre aumenta um pouco, né? Ele já faz parte do aplicativo, ele já aumenta. Se é de madrugada, que agora vai ter os bailes também. Então, se liguem aí, quem for ao baile DCTG, que quiser, podemos agendar. Faça contato pelo telefone, a gente agenda e busca vocês no baile. Leva e busca por R$15. Olha, isso aí é sensacional. Aí, ó, a gauchada que está se preparando para os fandangos, porque sábado é feriado, né? Bom sempre lembrar, sábado agora, dia 20, é feriado no estado do Rio Grande do Sul, né? Revolução Farroupilha, e anecte-se bem aí, sexta, sábado, domingo aí, vai ter fandango para todo mundo. E tá um grande negócio, porque tu pode ir tranquilo, pode tomar uma cerveja. A Ubra te leva e te traz, te leva por R$15 e te traz para casa por R$15. Olha, é um grande negócio, né? Não, sem dúvida. Pode beber tranquilo e não vai dirigir. Eu acho que o pessoal tem mais é que agendar isso aí e não esquentar a cabeça, né? Com como é que eu vou, como é que eu volto, já está resolvido. Eu gostaria desse pessoal que for usar, agendar, porque dentro do aplicativo existe lá um agendamento. Tu vai lá, agenda a tua viagem de ida e de volta. Coloca os horários que tu queres lá, os motoristas vão buscar e vão trazer para casa de novo. Ou faço contato com o telefone que é da plataforma, que é o 93 618 4785. Esse é o telefone da plataforma do Ubra, que é eu mesmo que atendo. A gente faz. Aí eu pego uma agendinha de papel, vou lá, anoto, ou entro no meu aplicativo, vou lá, cadastro o pessoal dentro da agenda, né? Para a gente ficar. Mas eu acho que é uma coisa que vai. O pessoal que não quer se incomodar, que quer praticidade, que não quer se preocupar com a volta, estacionar carro, fica longe, tem a preocupação de como vai ficar o carro, né? Se vai estar bem cuidado ou não, chama o Ubra. NEC, como é que está o dia a dia do Ubra, o levar e trazer pessoas nas ruas de Cachoeira do Sul? Tá bom, nós estamos crescendo a cada dia, o crescimento é notório, porque existe uma plataforma onde eu vejo as corridas que cada motorista faz, né?
Eu tenho uma estatística dentro do meu aplicativo, onde eu vejo crescimento num gráfico. A gente está crescendo devagar, mas é isso aí, é de grão em grão, que a galinha enche o papo, né, como se diz o velho ditado. Trabalhando, fazendo o nosso trabalho direito, com comprometimento, né, com horário, né, tem que ter se ligar nos horários. E eu faço reuniões com os meus motoristas para que eles cumpram os horários e não peguem além do que eles possam, porque se pegar além, eles não vão conseguir atender o meu passageiro que está lá aguardando, e ninguém quer ficar aguardando por muito tempo. As pessoas, quando chamam o aplicativo, no aplicativo já diz ali quanto tempo o teu motorista vai chegar. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Qualidade no atendimento. Até porque, né, que quando você chama alguma coisa é porque tu tem um compromisso de horário, tu tem algo e tu quer justamente o serviço porque tem que encaixar no teu compromisso. Claro. Se houver uma demora, tu vai correr o risco de se atrasar. Sim. Tu vai te atrasar e aí já causa um estresse. Isso aí. NEC, eu tenho recebido de vez em quando, e agradeço muito da tua parte aí, algumas fotos das situações das ruas de Cachoeira do Sul. Nós sabemos, praticamente todos os dias a gente recebe algum tipo de reclamação dos buracos. Eu brinco aqui que na frente da nossa emissora, né, aqui na 15 de novembro, né, tem buraco fazendo aniversário. Então é da administração anterior, mas que não foi consertada pela atual, né? Como é que vocês que lidam e que precisam andar pelas ruas mais diferentes de Cachoeira estão vendo essa situação? Olha, infelizmente, o que eu vou dizer não vai ser nada agradável, e eu duvido que tenha algum motorista de aplicativo que ande pelas ruas onde eu estou andando e diga que o que eu vou dizer aqui é uma inverdade. A Duque de Caxias, com a Sueiro de Almeida, bem na esquina, aonde tem os prédios novos ali, já faz um tempinho já. Ali tem tanto buraco que tu não... E é uma rua de um fluxo gigante, imenso, porque ela dá acesso ao antigo hospital da Unimed, que o pessoal usa muito aquilo ali, principalmente nós, aplicativo. O aplicativo nos manda por ali porque encurta o nosso quilômetro e eu consigo dar um valor melhor para o meu passageiro. Só que está inviável. Está um horror aquilo ali. Está, assim, simplesmente... Na esquina ali. Na esquina. Eu já comentei aqui que ali, né, que eles vão, Toné... Descendo a Duque de Caxias. Eles fazem um tapa-buraco. Só que a primeira chuva que tem, leva tudo. Uhum. Eu comentei já aqui no programa que aquilo ali, tu tem que fazer o recorte de todo aquele pedaço, tá? Como se fosse uma pizza ali, tu tira todo aquele pedaço e faz todo ele de novo com asfalto. Isso aí. Tá? Não adianta chegar lá e jogar o asfalto em cima do buraco. Fica legal no primeiro dia. O segundo dia, se chover, Toné, aquele remendo foi-se. E como a NEC disse, aquela esquina, né, da Duque com a Soeiro é de grande movimento. É um horror o que tem de gente ali que passa. E outra rua também, que daí ali, eu não sei se é Alarico, acho que é Alarico ainda, que passa ao lado da Colônia dos Pescadores, um pouquinho antes de tu chegar lá em cima na Imigrantes, uma antes ali, que tu dobra, que tu pega Antônio Gomes, que essa rua Antônio Gomes é essa que vem de lá também, aquela esquina da Alarico com a Antônio, que também vai sair lá no Hospital da Unimed, é outra rua que é na esquina, que tu tem que parar, porque vem carro de lá para cá, tu tem que entrar e depois ali também é um horror. O buraco, a buraqueira, é um horror. Ali já é a Dona Odenira. Aonde aquela ali? Aquela ali, porque a Alarico, ela vai para o outro lado. Ela vai para o outro lado. Tá, ela vai em direção a Imigrantes. Então é essa aí. É a Dona Odenira. Com a esquina essa, Antônio Gomes, acho que é essa outra rua, eu estou decorando ainda. Uhum.
Mas assim, ó, também é outro, e também tem um movimento grande, porque o pessoal vem, é esse fluxo, o pessoal vem de lá, pá, e tantas outras. Eu vou começar a bater foto. E vou mandar para vocês aqui. Manda que a gente registra aqui, porque a intenção não até para ajudar. A intenção não é criticar a prefeitura, mas a gente não vai esquecer nunca a campanha eleitoral que fez de um ano atrás, em que o principal assunto, ou um dos principais assuntos, era as condições das vias de Cachoeira do Sul, quer dizer, dos buracos, etc. E houve promessas de todos os candidatos que isso seria resolvido. E não foi. Não foi resolvido. E a Júlio de Castilhos e a Saldanha Marinho, o asfalto está com problemas. Tá, na frente do Tischler é um horror. E o desnível das tampas, né, dos bueiros. Da Corsã. Ou seja, está complicado, está abrindo buracos no asfalto, o desnível das tampas, né, em duas vias de intenso fluxo, que é a Júlio e a Saldanha Marinho, e tu não tem para onde desviar. Então, quer dizer, muitas vezes tu é obrigado, o fato, a passar por cima do desnível da tampa. Tudo isso prejudica o carro, o pneu, as molas, os amortecedores, a suspensão. Não há carro que aguente. A vida útil, a gente sempre fala, né? As pessoas, às vezes, apesar do meu aplicativo ser o melhor preço que tem, mas às vezes tem passageiros que falam que o preço não está bom e tal, daí eu edito, já conversei com os meus motoristas para eles editarem, eles conseguem editar na plataforma ali, no celular deles, né? E então, às vezes, a gente dá assim uma ajeitadinha para baixar um pouco o valor. Mas eu digo para vocês, como tu vai manter um carro, né? Eu não sei quanto tempo esse meu carro vai ter andando pelas ruas da cidade, como eu ando, porque é horrível, vocês não têm noção, só vocês andando para vocês verem o que é a buraqueira. Bom, não vamos nem falar nos bairros mais distantes. Ontem eu fiz uma corrida às 9h para levar uma senhora, eu peguei lá no Stat ali, que é atrás da Escril, né? Levei lá na Quinta, na rua Botucaraí, ali, uma travessa daquelas ali. Bom, só filmando, era à noite, deixa eu vir, então é horrível, assim, é horrível. As ruas estão horríveis. E pobre desse pessoal que mora nesses bairros mais afastados, que não tem pavimentação, né? Também é outra rua que eu uso bastante, porque vem da Escril, e tu pega toda aquela parte ali, aonde tem os guinchos lá, tu passa ali, aquilo ali, também tu vem assim que nem pipoca, então tu tem que vir a 20 por hora, devagarinho, para tu ir caindo nos buracos devagar, para teu carro não levar tanto tranco, sabe? Muito bem. A ANEC está sendo absolutamente transparente, nos mostrando as dificuldades do transporte de passageiros por aplicativo, que não são só maravilhas, tem que enfrentar as condições de trânsito, do clima, obviamente tem que atender às expectativas dos usuários, né, que cada um tem o seu jeito, a sua urgência, a sua característica, mas no final, pensando, né, que todas essas variáveis, está valendo a pena? Muito, muito. Está valendo mais a pena tu poder ser útil às pessoas, tu conversar com as pessoas e, ao mesmo tempo, até ser um pouco psicóloga, sabe? Tu conversa, daí elas contam, dependendo, tu vai carregando, tu vai levando, tu leva uma vez, 2, 3, 4, e as pessoas vão ficando mais íntimas tuas, elas querem conversar, falar da vida, a gente conversa, a gente dá risada. É muito bom. Eu tô gostando muito, e meu motorista, um deles que tomava remédio, não toma mais. Achei ótimo. É uma terapia para ele. Diz que a mulher dele disse para ele, meu Deus, tu não está mais tomando remédio, como tu melhorou, esse aplicativo está te fazendo um bem. E ele disse, realmente, eu estou feliz. Então, é uma coisa boa, tu trabalhar no que tu gosta e tu poder ser útil às pessoas e levar alegria e ser essa pessoa leve, assim, no dia a dia.
né? Apesar de nem tudo são rosas, mas eu procuro sempre esperar, atender com um sorriso, conversar. Eu sou assim, né? Eu sou mais... Gosta de gente? Eu gosto, adoro. Gente e bicho. Gosto muito. Neck, muito obrigado aqui por eu vir que ao agradeço. programa e sucesso. Obrigada. Estamos aqui dentro do nosso papel, divulgando, porque sabemos que é um produto que merece a atenção dos nossos ouvintes. Muito obrigada. Obrigada a vocês, obrigada aos ouvintes, obrigada a Tomás, Ronaldo. Bom dia a todos. Ok. 8h47, vamos aos patrocinadores, depois vamos falar de esportes. Vale FM. Neste mês Farroupilha, é tempo de celebrar a coragem, a cooperação e o orgulho de ser gaúcho. É tempo de celebrar a integração, a força da comunidade e o trabalho em conjunto. Assim como a chama crioula mantém viva a tradição gaúcha, com sua energia, a Seletro ilumina lares e fortalece a vida e o desenvolvimento no campo e na cidade. Olhar para o futuro é preciso, mas sem jamais esquecer a nossa história, valorizando com orgulho as nossas origens e a certeza de que juntos somos mais fortes. Essa é uma homenagem da direção, dos conselheiros e dos funcionários da Seletro, aos nossos associados que celebram o orgulho de ser gaúcho. Seletro, sempre ao lado do associado. É tecnologia unindo a população, conectando vidas com inovação. Quer se locomover com conforto, economia e segurança? Chegou o Ubra, o aplicativo de transporte feito para você. Baixe agora na Play Store e aproveite a promoção de lançamento. A cada 10 corridas, a 10ª é grátis. Fone Whats 51 9 36 18 47 85. Com o Ubra, você escolhe, confia e chega bem. Conectando vidas com inovação. Ubra, do seu jeito, no seu tempo. Mas tchê, acompanhe de segunda a sexta-feira aqui na Vale FM 99.1, das 7 às 8 da noite, o melhor da música regional gaúcha. Com ele, o Gaudério Pispirica, te fazendo companhia vivente. Prepare teu mate e dá volume, tchê. Siga a Vale FM no Instagram. Rádio Vale FM _99.1. Vale FM, uma rádio para toda a família. Você está ouvindo Vale Informação. Agora, 8h50, estou recebendo uma mensagem aqui da assessoria de imprensa da Prefeitura com um alerta aos usuários inadimplentes do IP Saúde. A Heloísa Uliana me manda aqui que a Secretaria Municipal da Fazenda de Cachoeira do Sul está alertando que, conforme o termo de adesão, a inadimplência no pagamento dos boletos dos dependentes do IP pode acarretar cancelamento no convênio. Cerca de 80 convênios encontram-se nesta situação, no momento. A Secretaria da Fazenda já alertou os mesmos por contato telefônico e mensagem via WhatsApp. Informações sobre o acerto dos boletos devem ser buscadas diretamente com a facilitadora do IP, Maria Simone, no prédio do antigo Fórum, primeiro andar. Então aí, pessoal, fiquem espertos. E aí recebi também aqui uma comunicação da ouvinte falando que a questão que nós abordamos há pouco aqui com a vereadora Ana Paula do teletrabalho foi muito bem colocado. Ela é uma servidora pública dizendo que não somos idiotas e sabemos que isso foi feito para privilegiar 2 funcionários e futuramente uma secretaria que deverá ir para o exterior, uma secretária que deverá ir para o exterior. É um tapa na cara dos funcionários, disse a servidora pública que nos mandou esta mensagem. Olha só a informação que ela disse, que
tem uma secretária que vai ir para o exterior. Ué? E aí, por isso, regularizaram o teletrabalho, mas, sem discordar aqui, mas observando, em tese, na regulamentação da portaria, do teletrabalho, na portaria, diz que chefia não pode estar em teletrabalho, e secretário é chefe, secretário ou secretária é chefe, então, acho que de repente não se enquadra. Outra informação aqui, do nosso ouvinte e colega Tiago Borges, dizendo que o misturadão de hoje, misturadão da Vale, misturadão 99, será apresentado pelo colega Marcinho do Vale. Ele está em missão, em outra missão aí. 8h52, Tomás, e o esporte? O destaque, vamos ver aqui os jogos do final de semana, porque nesse meio de semana nós temos os jogos de Libertadores da América e Copa Sul-Americana, então tem alguns clubes brasileiros que ainda estão na disputa. Aquela situação que eu já comentei aqui, a Conmebol arrasta a Libertadores da América sem necessidade, mas arrasta por uma questão aí de TV, de patrocínio, né? Ou para tentar imitar a Liga dos Campeões da Europa. E aquela questão da Copa do Brasil, que houve uma época que ficou muito bem organizado, quem jogava Libertadores não jogava a Copa do Brasil, né? Então aí não havia aquele excesso de jogos, de competições, e o calendário andava muito bem. Agora chegamos num ponto que até as semifinais e as finais da Copa do Brasil vão acontecer quase nas portas do Natal, né? E o ano que vem não vai ser diferente desse ano, tá? Porque ano que vem é ano de Copa do Mundo. Esse ano nós tivemos o Mundial Interclubes, que um mês em que a bola parou, até porque clubes brasileiros disputaram essa competição que aconteceu nos Estados Unidos, e ano que vem tem Copa do Mundo de seleções, seleção brasileira vai jogar, então de novo a bola vai parar durante um mês. Aí tu tira um mês de férias, vai sobrar o quê? Vão sobrar 10 meses. 10 meses de competições. Tá bem complexo. Mas vamos lá. O Campeonato Brasileiro teremos rodada no final de semana. Na Série C, a terceira divisão, que é a terceira rodada, o Caxias vai a Londrina jogar contra o Londrina. O Caxias, que quer subir para a Série B do Campeonato Brasileiro, a segunda divisão, precisa pontuar. O Caxias empatou os 2 primeiros jogos do quadrangular, né? Quadrangular, então são 4 times, só 2 vão subir para a segunda divisão. Hoje o Caxias não subiria, estaria em terceiro lugar porque ele perde nos critérios de desempate. Então o Caxias precisa mostrar a força da Serra Gaúcha, tem que ganhar esse jogo lá, é difícil, contra o Londrina lá no estádio do Londrina, no Paraná. Mas se o Caxias quer subir para a Série B, a hora e o momento é agora. E pela Série A, né? Deixa eu só conferir aqui, mas ontem nós tivemos uma última partida valendo pela rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver aqui. Né? No próximo final de semana, no domingo, tem o Grenal. Clássico 448 vai acontecer no estádio Beira-Rio, né? Então, aqui este jogo válido pela 23ª rodada, foi o jogo isolado ontem à noite, aqui está, e ficou, né, Bahia e Cruzeiro. O Cruzeiro bateu o Bahia por 2-1, o jogo aconteceu em Salvador, esse foi o último jogo ainda pela 23ª rodada, que aconteceu ontem à noite. E no domingo, 5h30 da tarde, no Beira-Rio, tem o clássico Grenal, é o Grenal 448, é o jogo do retorno do Campeonato Brasileiro. Esse jogo vai ser transmitido ao vivo pela RBS TV para todo o Rio Grande do Sul, além do canal Premier, que vai transmitir para todo o Brasil. Lembrando que o Kahneman está fora por causa do cartão amarelo, né? Então o xerifão da defesa do Grêmio não vai estar no jogo.
E o Bright White, né, que ontem eu comentei, né, o problema lá no tendão de Aquiles também tá fora, provavelmente já de toda a temporada aí estamos em setembro, né, tá fora da temporada. 2 grandes desfalques aí que o Grêmio terá já para esse Grenal do dia 21, domingo, né, Toné? É mais ou menos aí os destaques do esporte de hoje. Muito bem, eu faço aqui também um destaque para o vôlei masculino. Nós estamos em pleno campeonato mundial de vôlei de 2025. O Brasil estreou no sábado vencendo a China por 3-1. Não foi uma partida fácil, perdeu o primeiro set, mas depois se recuperou. E ontem o Brasil teve uma vitória dominante, como está sendo chamada aí pelos especialistas da área do vôlei masculino, contra a República Tcheca. Foram 3-0, sem dificuldade. E amanhã o Brasil completa essa fase classificatória com um jogo às 11 horas da noite com a Sérvia. É um jogo difícil, mas se o Brasil vencer, ele garante a liderança do grupo e caminha com tranquilidade para as semifinais do vôlei masculino, campeonato mundial que está sendo travado nas Filipinas. Tomás, obrigado. Tá certo, então, Ronaldo, Toné, os nossos ouvintes que nos acompanharam hoje no nosso programa. Mary Saavedra, obrigado. Andréinha Silva, Momoca Fontoura, o Banana, quem mais aqui? A Ini Terezinha, a Laureci Luz, Roberto Basso, a Cleone Pereira, o Patrick Santos, a Loreni Alves, todo esse pessoal que nos acompanha todos os dias. Quem mais aqui? Paula Renata, mandando também um abraço. Obrigado, Paula Renata. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, Toné. Obrigado. Eu que agradeço, Tomás, pela parceria e agradeço também ao senhor e à senhora pela gentileza da audiência. O Misturadão 99 está vindo aí hoje, excepcionalmente, com o colega Marcinho do Vale, porque o titular, Thiago Borges, está em missão. Ele está a trabalho, não está folgando. Meio-dia, Protásio Moreira e o Vale Notícias, do meio-dia até as 2h, às 18 até as 19h, Dalcira de Oliveira com o Conexão 99. E a partir das 19h, o Galdério Pispirica, com a boa música do Rio Grande, faz uma boa preparação para o esporte com o Lucas Nunes, a partir das 8h. Fique com a programação da Rádio Vale. Obrigado. Eu volto amanhã às 6h com o Vale Rural. Até lá. Esta é a ZYW 765, 99.1 MHz. Rádio Vale FM, Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Cuidar da saúde é uma decisão importante. Por isso, o HCB evoluiu, com estrutura moderna, alta tecnologia e uma equipe completa de especialidades médicas. Soluções integradas do diagnóstico ao tratamento, exames por imagem, centro de traumatologia, UTI, oncologia e um centro